Bom dia, amores! Hoje, na aula de ciências, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de plantas, nós vamos falar sobre as plantas. Então, vem com a professora para a gente começar a nossa aprendizagem de hoje. Então, nós vimos nas outras unidades que as plantas são de diferentes tipos, né? Que elas não se locomovem e que produzem o seu próprio alimento por meio do pigmento, da cor da planta. Verdade. Vocês já viram alguma planta sair aí procurando comida ou caçando o seu próprio alimento? Diferente dos animais? Não, né? Elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, né? Então, elas não se locomovem, elas precisam da fotossíntese para produzir o seu próprio alimento. Também falamos que cada planta tem características próprias, umas são diferentes da outra, sim. Falamos que tem plantas baixas, plantas altas, né? Plantas que dão flores, outras que não dão flores. Falamos também que tem plantas rasteiras, que são o caso das abóboras, melancias e outras mais, não é? Sim. Entendemos sobre os tipos de plantas como musgo, samambaias. Lembra que a professora falou que o musgo precisa de muita água, muita umidade para ele sobreviver e se reproduzir? Que a samambaia, além de água, ela precisa de sombras? Sim. Falamos também sobre a laranjeira, o pinheiro de araucárias, não é? Lá no comecinho da unidade de vocês nós falamos isso. E hoje a professora está relembrando com você para a gente não perder o raciocínio, tá bom? E aí, trouxe as imagens para você de diferentes tipos de plantas, ó. Umas, ó, igual a samambaia, ela não dá flor, não é? E ela precisa de bastante sombra. Falamos de várias outras plantas e a professora trouxe essa imagem para você ver que elas são diferentes umas das outras, ok? E nós vimos também sobre os sementes e frutos. A semente se origina da flor, que logo atrás o fruto, não é? E isso, junto com a semente, por meio dela surgem novas plantas. Isso mesmo, né? A flor é uma das reprodutoras de uma nova planta. Vocês sabiam disso? Sim, não é? Lembra que a professora falou sobre o endroceu e o gineceu? Isso são a parte feminina e a parte masculina de uma planta, não é? Isso. Também falamos sobre os frutos, que os frutos também se originam das flores, mas têm a função de proteger a semente e assim continuar o ciclo de vida dos vegetais. Verdade, não é? Quando nós plantamos a sementinha lá, o que acontece? Ela nasce, né? Isso, muito bem. Então, ela também dá origem a uma nova planta. Aí, olha aqui as imagens que a professora trouxe, ó. A fruta e dentro do fruto nós vimos o quê? A semente. Ela também é o quê? Uma parte reprodutora da planta, ok? A importância das plantas e a respiração e fotossíntese. Por que as plantas são importantes na nossa vida? Primeiro, porque ela é o topo da cadeia alimentar. Lembra que nós falamos que ela é o topo da cadeia alimentar? E isso, que os animais se alimentam dela, não é? Os animais se alimentam de outros animais e assim continua o ciclo da vida. Não foi isso que nós falamos nas aulas? Sim. Então vamos ler com a professora? As plantas respiram, porém de uma maneira diferente da nossa, verdade. Existem diferentes formas de puxar e soltar os gases. As plantas utilizam a luz solar para realizar esses processos, como a respiração, fotossíntese e transpiração. A respiração ocorre em todas as partes do vegetal, mas a principal parte é a folha. Então, olha aqui, lembra que nós pedimos para vocês fazerem um trabalhinho e ver a transpiração da planta? Que vocês tinham que colocar a planta dentro de 2 saquinhos, um preto e um transparente, lembra? Sim. E daí o que aconteceu? Vocês viram lá que elas receberam a luz do sol e elas começaram a o quê? Transpirar, não viram? Começou o quê? Surgir bolinhas dentro do saquinho que estava transparente. E vocês conseguiram observar o processo de quê? De transpiração da planta. Mas ela também respira, vocês sabiam? Olha aqui, ó.
Essa daqui ela está respirando, fazendo a fotossíntese e transpirando. Então, quando você ver as gotículas caindo de uma folha, você vai saber que ela está transpirando. E elas também respiram, só que diferente. Nós respiramos por onde? Pelo nosso nariz, não é? As plantas não, é através, a maioria das vezes, das folhas. Mas a planta por completo, ela faz a respiração, tá bom? E agora, hora do lanche. A professora não vai estender tanto essa aula, porque nós já vimos bastante sobre esse assunto, mas a professora deixou um exercício para você fazer também. Então, hora do lanche, vamos lanchar aí e daqui a pouco a gente volta. Então, aproveita para tomar uma água também, tá? Porque eu vou fazer isso também. E depois a gente volta continuando a nossa aula. Agora nós vamos ver a importância dos vegetais em nossa vida. Ai, professora, por que ele é importante? Nós não nos alimentamos e para você ver, os vegetais, ele tem uma função muito importante no nosso organismo. Por quê? Porque ele traz vitaminas, sais minerais para o nosso organismo e produz o quê? Energia para o nosso corpo. Vamos ver isso? Vimos que os vegetais então, estão todos os dias em nossa vida, seja no jardim, na nossa alimentação, lembra que eu falei? E eu falava para vocês em sala de aula a importância de se alimentar com frutas, verduras? Então, isso é os vegetais. Mas também em móveis da nossa casa, também falamos sobre isso, né? Em roupas que vestimos, sim, o algodão mesmo e a seda produz o quê? Roupas, vocês sabiam? E ele vem da onde? Das plantas. E até no caderno que escrevemos. Verdade, os papéis também vêm das plantas. Pois o vegetal é matéria-prima de vários objetos, como cama, armários, roupas e até papel. O lápis que você está escrevendo vem da madeira. A madeira vem da onde? Da árvore, portanto, ele vem de um vegetal. Isso mesmo. Vamos ver mais? Olha aqui, ó. Isso daqui é o algodão. O algodão vem da onde? De um vegetal. O trigo, olha, que faz a farinha do trigo, a madeira. Ó, então tudo que a maioria das coisas que nós utilizamos, ele vem da onde? Das plantas. Por isso que ela é tão importante na nossa vida, tá bom? As plantas e a nossa alimentação. A Pro não deu tanto ênfase porque nós vamos falar disso agora. As plantas são muito importantes em nossa alimentação. Utilizamos praticamente todas as partes de um vegetal.
Como nós fazemos isso? Ó, a raiz, como a mandioca, a cenoura, o rabanete, o gengibre e tantas outras que tem aí, né? Depois os caules, ó, palmito, aspargo, batata, cebola, utilizamos também. Folhas, ó, couve, almeirão, alface, rúcula, né? Aí tem várias outras plantas, né, que não foi citada aqui. Agora a flor, ó, couve-flor, alcachofra, brócolis, também utilizamos. E frutos, ó, laranja, manga, morango, kiwi, limão e assim por diante, né? Pera, maçã e tantas outras, né? Então veja só como era importante para nossa alimentação. E cada um desses produtos que a Pro falou, ela tem uma utilidade no nosso corpo. Um serve para um tipo de vitamina, o outro para outro tipo de vitamina, mas todos são essenciais no nosso organismo. Olha que interessante como que a planta ela é importante, não só para o nosso dia a dia, mas também para a nossa saúde. Observe as imagens aqui que a professora trouxe, ó. Os grãos, as frutas, os legumes, as verduras, todos eles são necessários na nossa alimentação. E vem de onde? Da planta. Olha a importância. Você já imaginou se não tivesse planta? Nós teríamos essas delícias aqui para a gente provar e dar energia e saúde para o nosso corpo? Sim, saúde, porque quando nós nos alimentamos dessas delícias que tem aqui, ó, que às vezes você fala que não gosta, mas ela é necessária para o nosso corpo manter com energia e saudável. Então, as plantas, ela têm uma extrema importância na nossa vida e principalmente na nossa alimentação. Vamos ver mais? Aí tem uma tarefinha para você fazer. Está aqui no slide, mas também está lá no seu plano de aula, ó. Vamos ver? Nomeie cada parte da planta observando a sua função, ó. Proteção da semente. Então, vai escrever aqui. Quem é que protege a semente? Escreve dentro do quadradinho. Depois, quem é responsável pelo processo da respiração? Escreva aqui dentro também. Agora, da reprodução. Vai lá na apostila se você não lembrar. Mas tem um banco de palavras aqui para te ajudar, ó. Quem faz o processo da reprodução? Sustentação. Quem que sustenta? A plantinha lá, isso. E a fixação. Então, você vai olhar aqui no banco de palavras e vai encaixar cada palavrinha dessa daqui aqui no quadradinho. Tá bem fácil de fazer. E se você esqueceu de algum, volta lá na apostila que você vai encontrar, tá bom? E por hoje é só. Eu desejo para você um dia bem abençoado.